Nesse último bloco, fechando as escolas do grupo especial, estamos aqui, Portela, Imperatriz e Mangueira. Bom, sobre Portela, a gente, para falar da Portela, vai começar falando do Paulo Barros, porque o carnaval parece que começa com essa discussão. Onde está o Paulo Barros? Ele é o Oli do carnaval, né? Onde está o Paulo Barros? Esse ano está na Portela. Então, assim, muito se falou sobre a questão do Paulo Barros não ter uma identidade com a Portela. Ah, porque ele não combina com a Portela, porque a Portela não combina com ele. Eu, né, como diz o João Saldanha, eu não sou filho de chocadeira. Eu, como portelense, eu botei a minha camisinha azul e branco, fui lá para a quadra para ver a apresentação. E eu tinha uma opinião quando já começaram a me perguntar sobre isso. Será que nós estamos tão acima do bem e do mal que podemos pressupor que nem o Paulo Barros pensou nesse desafio para si mesmo quando foi, e nem a Portela pensou nesse desafio para si mesma, que tem vindo com o lema quem ousa vence, para se reconstruir, né? Nessa necessidade de ambos se reconstruírem? Eu apostei nisso, porque eu acho que o carnaval anda muito chato em algumas coisas. Continua maravilhoso em todas elas, mas ainda vem tentando ser chato em algumas coisas. Essa reinvenção do carnavalesco mais ousado, mais tresloucado, mais Broadway, mais tudo isso que se fala. Dentro de uma escola que é muito tradicional, a necessidade dos dois se reinventarem, eu sempre achei que daria uma química perfeita. E quando foi apresentado o enredo no Voo da Águia, Uma Viagem Sem Fim, eu percebi, tanto por mim quanto pela receptividade da apresentação desse enredo, sobretudo para a ala de compositores da escola, que foi um encontro muito positivo, algo muito interessante. É um enredo que fala sobre viagens a partir de um voo da águia, passando por viagens históricas, literárias, épicas, enfim, é uma coisa que tem a emoção da Portela, respeita a tradição, respeita a visão que a escola tem de si mesma, porque a natureza da águia, das aves, é voar, né? É viajar, e não perdeu a característica do carnavalesco de trazer esses temas que são subjetivos, que tem lá os seus grandes devaneios. Então, assim, eu achei que, em termos de sinopse, eu acho que Portela e São Clemente têm as melhores sinopses no que diz respeito ao descritivo. Você entende que não era nenhuma característica muito do Paulo Barros. O Paulo Barros é segredo, não conta a ninguém. A gente entende mais na avenida do que na proposição. Mas aqui, na sinopse da Portela, e teve aí um acompanhamento do pessoal da Casa da Ciência, e enfim, a mediação lá com o Departamento Cultural da escola, é uma sinopse muito clara, que divide muito bem os temas. Quando lê a sinopse, você entende a viagem do começo ao fim. E acho que isso, pra gente que está analisando, tem aqui os elementos que a gente sabe que ele tira partido, né, da questão ficcional, o que ele cria nas alegorias, os efeitos especiais. Eu acho que a Portela está vindo aí com um carnaval muito promissor, e esse enredo tem, assim, na sua sinopse, uma transparência para a gente entender o que está sendo falado. O que você achou, Raquel? Olha, Hélio, quando foi anunciado o enredo da Portela, no Voo da Águia, Uma Viagem Sem Fim, eu o classifiquei no nível 2, não no nível 1 dos melhores enredos do ano, mas no nível 2, porque era vago, era impreciso, né? Não se tinha uma noção do que viria, então não me mereceu grande atenção. Mas eu confesso a você que a sinopse me conquistou totalmente. Essa sinopse, juntamente com a da São Clemente, constitui o meu grupo da elite das sinopses esse ano, porque é uma sinopse muito bem feita. E quando você fala aqui do pessoal da Casa da Ciência, que são as meninas, né, que elas, na verdade, trabalham com o Paulo Barros há anos, desde o surgimento dele como carnavalesco, e eu quero aqui ressaltar essa questão que eu acho que é importante, que é a capacidade do Paulo Barros, que há toda uma lenda, toda uma mítica em relação à pessoa dele, mas na verdade ele revela uma capacidade muito positiva de trabalhar em equipe, porque ele mantém esse pessoal que o ajuda na concepção, no desenvolvimento dos enredos, que trabalha com ele há muito tempo, atrelado à sua equipe, né? E ele mostra que é capaz de dividir, de aceitar sugestões, enfim, de trabalhar em equipe, o que não é comum. Não é comum. Então, fala-se muito
do ego do Paulo Barros, eu não creio que o ego do Paulo Barros seja maior do que de muitos outros carnavalescos que eu conheço, porque há inúmeros carnavalescos que são totalmente incapazes de manter uma equipe. Né? E o Paulo Barros tem essa grande qualidade. E uma equipe pensante, por ser da Casa da Ciência. Uma equipe que discute, imagino eu, né, com ele de igual para igual, que dá sugestões, que, enfim, eu considerei essa sinopse muito bem feita, porque ela vai na abertura e na primeira parte nos trazer a genealogia da águia como símbolo, né? A Portela tem esse símbolo e aí ele vai à história trazer elementos que fortalecem a simbologia da águia como vitória, como pioneirismo, como avanço, né? Eu acho isso uma coisa muito bonita e que se não me engano nunca foi abordada. Que é uma outra coisa que, a exemplo do que a gente falou da questão do engajamento político, social da escola de samba, no meu entendimento, falar de si, revelar a sua simbologia, né, como você está mencionando, é algo que a escola de samba sempre deveria fazer. Claro. Porque tem uma geração de pessoas que acha que sair numa escola de samba é só colocar uma fantasia e sair andando ou dançando pela avenida fora. E quando o enredo é autorreferente, quando ele faz uma menção a alguma coisa que é própria da escola, tá aí a tradição que acharam que a Portela não teria porque estava com Paulo Barros. Ele pode até colocar, eu brinco com isso e falo isso lá na Portela, ele pode até colocar agora a velha guarda de cabeça para baixo, mas ele vai colocar no ninho da águia. Ele lembra isso, né? Quer dizer, que já na Odisseia de Homero a águia se fazia presente como símbolo forte, na Bíblia a águia se faz presente, enfim, ele retoma a origem simbólica da águia, o que eu acho que é uma coisa excelente, não só plasticamente, mas também para o fortalecimento da Portela, né? Eu acho que teremos, sem dúvida, ótimos sambas e um ótimo carnaval. De uma maneira geral, para não ficar só no floreio, o descritivo do enredo, ele cita algumas coisas que a gente já viu. Tem algumas coisas aqui que estão um pouco requentadas também. Mas, assim, aí na proposição, na execução, isso há de ser superado. A gente está falando que a proposição de sinopse é perfeita. A gente consegue entender tudo que está sendo proposto dentro do enredo olhando para essa sinopse. Passamos para a Imperatriz? Para a Imperatriz. Então, a Imperatriz vem com um enredo que já causou alguma polêmica, né? É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim. Do sonho de um caipira nascem os filhos do Brasil, que é sobre os cantores sertanejos Zezé de Camargo e Luciano, né? Quando o enredo foi anunciado, eu relutei um pouco em aceitá-lo, né? Porque exatamente eu sou uma pessoa tradicionalista e acho que o samba luta desesperadamente por seu espaço, né? Por manter o seu espaço. O samba, que é o símbolo maior, né? da produção musical brasileira, né? Ele luta muito para manter o seu espaço. E o desfile das escolas de samba é um momento em que o samba tem grande visibilidade. Então eu não acho muito justo que nesse momento o samba fale de um outro gênero musical que tem atualmente muito prestígio e muito sucesso de público no Brasil, mas que não abre nenhum espaço para o samba, né? Perfeito. Então esse enredo me causou uma pequena decepção, né? Não, sem nenhum preconceito, é claro, contra a música sertaneja, como também não quero que ninguém tenha preconceito contra o samba, embora muita gente tenha, né? Mas, na verdade... É que nunca se ouviu falar de uma escola de samba num rodeio. Nunca. Então, eu agora acho, assim, a sinopse, ela é extremamente longa, né? E é uma sinopse em versos. Ela tem uma coisa que eu acho bem interessante, que é cada setor se inspirar numa música de raiz sertaneja, não necessariamente desse viés sertanejo atual, mas de raiz sertaneja, de temática sertaneja. Mas
acredito, quer dizer, imagino que a escola vai fazer um desfile correto e bem arrumado, como tem feito agora na era Caê Rodrigues, mas eu quero aqui já usar, né, fazer uso do fato de estarmos comentando os enredos no momento em que os sambas já estão aí e que a Imperatriz Leopoldinense tem uma das melhores safras de samba enredo da sua história, né? Com muitos sambas bons concorrendo. Então, de alguma forma, esse tema falou também a alma do compositor sambista, né? E a gente tem uma safra muito promissora. Eu acho que assim, a Raquel sintetizou o que é a nossa opinião. A gente já, antes de estar aqui gravando, a gente conversa sobre essas coisas. Eu faria assim uma distinção em 2 momentos para analisar, né? Primeiro, falar do Caê, que é um artista que sempre nos surpreende, é um cara assim que tudo que ele faz tem muito amor. Então, quando fala que o enredo é o amor, né, é uma coisa que é muito natural dele, fazer as coisas com esse carinho, com esse enlevo, com, enfim, um carnavalesco muito aplicado. A sinopse é um retrato disso, a sinopse é muito respeitosa com quem está lendo. Ela descreve o enredo de uma forma muito clara. A divisão que ele fez para o enredo, ela é lógica, ela tem uma coerência. Então eu acho que assim, o trabalho de sinopse é perfeito, e isso certamente, como a Raquel falou, ajuda ao compositor, porque ele entende a lógica em que as coisas estão sendo narradas, né, a narrativa, a linha contínua. Ele percebe isso, ele consegue construir um samba com começo, meio e fim. Isso é um trabalho de sinopse que abastece a composição. Enfim, então a sinopse é muito boa, o carnavalesco é muito bom. Eu vou colocar um pouquinho mais de pimenta no discurso que a Raquel fez com relação a isso. Eu acho assim, o problema não está na Imperatriz, o problema não está na escola de samba que escolhe o seu enredo, porque hoje nós precisamos parar para repensar a escola de samba de uma maneira geral. Você tem uma frase que eu sinto aos 4 cantos de uma coluna sua que eu acho fantástica, deveria ser tema de um seminário, que diz que hoje as escolas de samba desfilam para morrer. E para que elas não morram, elas precisam que alguém venha e pague o enredo, ou que alguém vá, pelo amor de Deus, pedir algum tipo de subvenção para que ela possa se apresentar. Ou não é preciso nada disso e tudo isso é uma balela. A gente não entende. A gente que está dentro do miolo do pão não entende o que está acontecendo lá na casquinha. Mas assim, não é questão de tradicionalismo, não é questão de purismo, não é questão de lobby, né? Mas como eu falei aqui, eu nunca ouvi falar que uma escola de samba se apresentou num rodeio. Então, eu acho estranho que num momento, nós estamos num ano que vale essa observação. Ano passado nós tínhamos numa única escola, que foi a União do Parque Curicica, 3 sambistas sendo homenageados no enredo. Esse ano, entre todas as escolas da Série A e do Especial, nós só temos uma escola, aliás, nós só temos uma, que é o Império Serrano, falando do Silas. E temos a tradição lá na Intendente falando da Clementina. Acabou. Em compensação, nós temos no grupo especial uma escola de samba falando de uma dupla sertaneja. A minha opinião talvez não importe, eu estou trazendo isso uma reflexão. A gente precisa refletir se hoje, porque o samba já teve como um adversário fonográfico a música que vinha de fora. Nos anos 80 era black music, era discoteca, era o rock and roll. Hoje, quem são os ofensores que não permitem que o gênero representativo do nosso Brasil, gênero musical, que é o samba, toque nas gravadoras, toque nas novelas, toque nos programas de auditório? Qual é a música que a gente mais ouve? Aí a gente pega a escola de samba, que tem o seu espaço próprio, como a Raquel falou, e que não é o que a Raquel falou, não é o que eu digo, é o que todo mundo sabe. Aquele lugar é o templo da escola de samba. Aí ela vai para a avenida para enaltecer um outro ritmo. Ah, mas é porque é um artista popular, porque são artistas que têm uma história de superação. Os nossos sambistas não têm história de superação? Esses comentários já foram levantados há anos atrás, quando o Rock in Rio foi tema da mocidade. Então, assim, enfim, eu acho que o sambista precisa ter mais autoestima para se julgar, quer dizer, para cultuar os seus ídolos, né? E não ir buscar fora, num momento de grande visibilidade como é o desfile, homenagear
pessoas enfim, instituições que não pareçam são alheias samba, ao contexto da escola de samba. Então, não estamos aqui penalizando nada, como a gente falou. O enredo está muito bem apresentado, a safra de samba enredo é muito boa, o carnavalesco é um carnavalesco muito talentoso, muito competente e que faz as coisas com muito amor, com muito carinho, que ouve o que a escola precisa. Ele não é um carnavalesco impositivo, pelo contrário. Então, assim, mas isso não pode fazer com que nós, que temos uma postura crítica, deixemos de falar sobre isso, porque nós temos uma militância dentro daquilo que a gente se propõe a fazer. Nós estamos numa editoria de carnaval falando sobre samba. Então, assim, a gente não pode deixar de fazer essa observação. No meu entendimento, e aí eu vou citar o Jamelão quando dizia: por que escola de samba homenageia jogador de futebol se eu nunca vi um jogador de futebol dar a volta olímpica com uma bandeira de uma escola de samba? Exatamente. Então, assim, nós estamos trazendo aqui algumas reflexões. Então, assim, no meu entendimento, a proposta de enredo está perfeita, o desenvolvimento, o trabalho do CAE é um trabalho que a gente não discute, a Imperatriz tem uma estrutura de carnaval, é tudo muito simpático, né? A forma como está vindo, mas assim, eu em particular tenho alguma restrição com essa questão. Não que os homenageados não sejam dignos dessa homenagem. Se o Zezé de Camargo e Luciano são unanimidades nacionais, ok, eu só acho que a Marquês de Sapucaí, a escola de samba é um templo dedicado a outros discursos que a gente nunca mais viu e que agora a gente está vendo coisas que eu acho que não são bem ali, que deveriam ser faladas. Enfim, o enredo é isso. Maria Bethânia, a menina dos olhos de Oiá. A grande novidade para nós é o Leandro Vieira, que fez um trabalho espetacular na Caprichosa de Pilares, vir para o grupo especial, ganhou o bônus, parabéns Leandro, subiu, veio para o grupo especial e bota bônus nisso, ganhou bônus, ganhou a mangueira, né? Para falar de Maria Bethânia. Também ele já não chegou com pouca coisa no bolso, né? Já veio com a Maria Bethânia, enfim. Vale lembrar, já que a gente estava falando aqui o jogo do requentamento, que quando a Mangueira falou sobre os baianos, os doces bárbaros, ela já tinha falado de Maria Bethânia. Agora parece que a proposição é destacar a Maria Bethânia e, como eu já vinha falando aqui, existe aquela coisa, é a Amazônia, mas não é aquela Amazônia que você já viu. Então é uma Maria Bethânia, mas isso também não é a Maria Bethânia que a gente já viu. Para não parecer incoerente, já que Maria Bethânia também não é da escola de samba e está sendo homenageada, mas Maria Bethânia cantou samba a vida inteira. É verdade. Maria Bethânia gravou Clementina. Maria Bethânia gravou Dona Ivone Lara. Então, assim, a gente consegue entender a contrapartida. Não dá para distanciar Maria Bethânia de nada que seja música popular brasileira. Inclusive até sertaneja ela gravou. Então, Maria Bethânia joga nas 11. Acho que a homenageada tem um porte, tem um tamanho também para ser tema da escola. O que você acha? Agora, não, eu acho que quando você diz, é a Amazônia, mas não é aquela Amazônia, eu acho que aqui é Maria Bethânia, mas não é o mesmo viés dos doces bárbaros. Por quê? Porque me parece, pela leitura da sinopse, que é muito breve e muito poética, né? Me parece que o viés aqui é um viés de religiosidade, da figura de misticismo da Maria Bethânia, né? Que ela é chamada a menina dos olhos de Oiá. Então vem toda essa religiosidade afro-baiana da Bethânia, está presente aqui na sinopse. Eu imagino que vai ser o fio condutor do enredo. Quer dizer, nós não vamos ter mais aquela preocupação com a obra biográfica que ela fez, de onde nasceu, mas sim de toda a aproximação dela com esse misticismo que é tão, como eu disse, baiano, tão afrodescendente e tão próprio das escolas de samba também. Então eu acho que isso pode dar certo e creio até que também a gente já pode antecipar que a Mangueira está com alguns sambas muito interessantes, né? Já concorrendo. Então acredito que isso aqui tenha dado bons resultados. Eu também tenho uma expectativa muito feliz em relação ao trabalho do Leandro e acho que talvez a Mangueira tivesse precisando exatamente de uma pessoa nova, que não tivesse vínculo com nada que já foi feito no especial antes, né? O Leandro já tem
uma longa carreira, né, de carnavalesco, assim, como titular, como solo, mas também como assistente. Então é uma pessoa que é um trabalhador de barracão antigo, né? E eu acho que ele vai lidar muito bem com as questões que estão em pauta na Mangueira, que são questões negativas e positivas. Negativas, dadas as dificuldades que a Mangueira está atravessando. Positivas, porque a Mangueira tem, enfim, um grande potencial, né? Que é, sem dúvida, o maior de todas as escolas do especial, né? De torcida, de tradição, de chão, de tudo. Então, acho que o Leandro pode lidar muito bem com isso e a minha expectativa é muito positiva. E para um enredo que eu considerava bom, a gente tem também uma sinopse boa, né? Então, parabéns à Mangueira e vamos em frente.